o Phil discordou. Tinha formas, é até parte da pergunta que você faz pra ele na coletiva ontem, do Fluminense ontem ter ganhado do Flamengo? Tinha, né? O Flamengo não é um time invencível, tá longe de ser isso, é um time superior ao do Fluminense, e acho que todo mundo que tá na live concorda com essa afirmação, mas não é um time invencível. De forma alguma, o Fluminense poderia ter vencido o Flamengo, como ganhou do Flamengo no ano passado, 2-0. Então, é um time muito forte, realmente, um time sólido, mas eu acho que aliou o fato de ser um excelente time do outro lado com um time pobre do lado de cá. Então, acho que o Fluminense não fez por onde, o Fluminense tratou o jogo. Não tô nem falando de postura, não tô falando que os jogadores entraram para perder. Mas o Fluminense entrou em campo e parecia que a gente tinha vantagem. Parecia que o Flamengo precisava fazer o primeiro gol para sair dessa situação. O Flamengo fez 2 gols na partida, os 2 gols foram anulados. Então, dava sim pro Fluminense ganhar o jogo de ontem. Como? É uma pergunta bem difícil de se responder. Porque aí você tem que saber a melhor opção para escalar, a escalação inicial, formação inicial. O que mudar do primeiro para o segundo tempo? O primeiro tempo já tinha sido muito ruim, e no segundo continuou. É um time moroso, um time sonolento. Então, cara, dava sim para ganhar o Flamengo, dá para ser campeão. Acho que a gente sai do primeiro jogo com essa sensação. O Flamengo deu certo espaço para o Fluminense, só que o Fluminense não soube aproveitar em quase momento nenhum. Tem aquela bola do Keno depois do primeiro gol anulado, que é uma finalização ruim, na minha opinião. Não era tão fácil também, mas era no meio do gol. Então dava pra ganhar, cara. Era um jogo vencível, assim. Eu fui rever o jogo hoje, acabei não conseguindo rever tudo, o Murilo chegou e tal. Mas é impressionante que, assim, até os 20 minutos do primeiro tempo, o Canóbio erra muito. Assim, eu fiquei impressionado. Revejam os primeiros 15, 20 minutos, mais ou menos. É assim, o Canóbio, o amarelo do Thiago Silva é um erro do Canóbio. Aí na sequência tem um contra-ataque que o Arias domina a bola, o Canóbio dá o tapa. Eu até tirei print, mas não vou conseguir botar aqui na tela, acho que tão fácil agora não. Mas assim, tem chega o momento que o Canóbio ah, não consigo sim. Tá aqui já. Acontece isso daqui, fio. Olha só. A bola tá no pé do Canóbio, ele tá correndo, ele corta pra direita, tem o Arias e o Samuel Xavier livres passando e o Alexandre tá por dentro. Porque era acho que uma falta pro Flamengo, acho que era um escanteio. Então o Flamengo subiu os dois zagueiros, que tá um deles ali marcando no meio de campo. Então assim, tá tudo aberto do lado direito. Ele gira e dá o passe no René na esquerda pro René dar pro Samuel Xavier e acaba sendo aquele lance do amarelo do Arrascaeta. Foi uma boa virada do Tem, René, inclusive. Então, tive a impressão na hora. Revendo, você vê que a bola vai. O Samuel Xavier tem que parar pra receber a bola e não receber em profundidade. Eu achei, o Phil, que. E a gente vai discutir daqui a pouquinho, vai falar mais especificamente sobre o Mano Menezes. Mas eu achei que alguns jogadores que a gente colocava como. Não sei se dá pra chamar de pilares, mas alguns jogadores que a gente colocava como bons jogadores do ano que vinham em alta e que a gente apostava muito pra essa final, decepcionaram nessa final. E aí a gente pode colocar o Canóbio, mas pode colocar Arias, Fábio, que foram os problemas do primeiro jogo, o Germancano não ter feito nenhum Ignacio. jogo. Pode prosseguir. Ignacio também. Você concorda com isso? Cara, concordo, cara. Foi um jogo. É porque só pra. Como você puxou o gancho com o Canóbio, vale eu citar isso. O Canóbio tem esse poder e a gente pode se preparar com isso, tá? O Canóbio tem o poder de que a torcida, e já tem só no Carioca. A torcida vai abraçar o Canóbio até em jogos ruins do Canóbio. Ontem, não que o Canóbio foi o pior em campo, mas eu achei longe do Canóbio ser bom. E eu vou em grupo de amigos meus e o Canóbio é um dos poucos que se salvaram no jogo. As pessoas vão confundir sempre a vontade excessiva do Canóbio com ele jogar bem. E não acho que ele jogou bem essa final, nenhum dos dois jogos. Ontem até marcou um pouco melhor do que no primeiro jogo, mas não conseguiu produzir nada com a bola no pé. E sobre a final, cara, pensando nos jogadores individualmente, foi uma final muito abaixo das duas finais, cara. Na final de ontem, eu vou conseguir salvar o Keno, que entra bem pra mim, e entrou bem nos dois jogos, independente do gol, ele entrou tendo uma postura de Fluminense de final que a gente queria. Cara, é difícil, assim, mas eu vou de. O Samuel Xavier jogou acima do que eu esperava.
talvez até uma vontade a mais do que eu esperava, e talvez pela disputa com o Guga. O René jogou acima do que eu esperava também, sendo bem sincero. Eu acho que o René não entrega nada lá atrás, no sentido bom, né? De não entregar nenhum lance. É muito perigoso. E que a gente deve ter criado 3 ataques, 2 passos pelo pé do René. Uma finalização que desvia, vai para cima do goleiro. E não é uma finalização ruim, essa bola ia mais pro canto. É que a gente não deu sorte também. E a bola na cabeça, ele bota a bola na cabeça do Germancano na pequena área. O Germancano erra a bola ali, né? Acerta, eu até fiquei sabendo por vocês. Confesso que no Maracanã eu não vi. Acerta de ombro a bola. Thiago Silva, tecnicamente, ele entrega porque é o Thiago Silva. Acho que esse não decepcionou, não entregou nada. Decepcionou muito mais como postura. E desse segundo jogo nem de não reclamar. Mas eu acho de, às vezes, fazer o que o Marcelo fez no 4-1. De botar a bola debaixo do braço e de orientar o time, de falar, galera, não estamos jogando, de passar às vezes por cima do técnico, sabe? De dar uma liderança. Mas isso eu não posso obrigar o cara a ter. A bola em campo ele jogou. De resto, todos os jogadores que entraram, para mim, jogaram abaixo do esperado. Ô, Rafael, a gente viu um Lima no meio de campo. Foi outra coisa que me chamou a atenção revendo hoje o jogo. Eu revi o primeiro tempo. O Lima, ele parece que tá sempre um passo atrás da galera. Não sei se tive um pouco dessa impressão. E ontem, quando o Phil falou sobre o jogo, né? Falou, o Lima ser escalado. Eu falei, olha, eu não tenho dúvida da qualidade técnica do Lima. O Lima, pra mim, é um grande jogador nota 6. E que por entender que é um jogador nota 6 e não ficar tentando fazer nada astronômico, ele até vira um 6,5, vira um 7. Só que eu tinha dúvidas da questão física. O Fluminense ontem foi tão dominado no meio de campo por conta da escolha do Lima? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. O Lima, ele pra mim foi um dos problemas que fez o Fluminense não perder o jogo, né? Mas também não levar pros pênaltis, não vencer a partida. O Lima começou essa temporada muito mal. Ele tá mal fisicamente, ele tá mal tecnicamente. Ele parece que ele tá em outra rotação. Isso que você falou dele, da postura dele, transformar ele num jogador 6, num jogador 6,5, eu ainda não vi esse ano ele se doar esse meio ponto a mais. Ainda não vi isso. E eu tinha a esperança, sinceramente, de numa final contra o Flamengo, ele entregar esse meio ponto a mais. Talvez até um pouco acima desse meio ponto a mais, porque o Lima é um cara que já disputou finais pelo Fluminense, que já enfrentou o Flamengo em jogos grandes pelo Fluminense. Eu esperava muito isso dele. Cara, não à toa ele sai substituído cedo, ele destoa fisicamente num time que começou o ano bem fisicamente. Uma das coisas que a gente não pode reclamar do time nesse começo de ano é a parte física, o time tá bem fisicamente. O Lima, pra mim, destoando disso tudo, cara. Tudo bem que ele voltou de lesão, talvez não fosse jogo pra ele, mas se não era jogo pra ele, era um mano que não tinha que ter escalado. Eu acho que o Lima foi mal, e não tinha nem que ter entrado em campo como titular. Como opção no segundo tempo, aí depende do decorrer do jogo, mas ele ter sido titular pra mim foi um equívoco muito grande e eu fiquei decepcionado com ele em campo, porque eu achei que ele se doaria um pouco mais.